E quero convidar você, meu querido, a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 15. Salmo de número 15, salmo que servirá de base para a nossa meditação nessa noite. Salmo de número 15, assim nos diz a palavra do Senhor. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade? O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra os seus vizinhos, o que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, quem nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede, não será jamais abalado. Vamos orar mais uma vez, meus amados. Santo e eterno e poderoso Deus, nós te louvamos por estarmos na sua presença como teu povo, como família da fé, a reunião solene do teu povo no culto público, Senhor. Que privilégio estarmos juntos para adorá-lo, para bendizê-lo. E agora, Senhor, eu oro para que o Senhor fale ao nosso coração, para que sejamos ministrados pela palavra do Senhor e que o Espírito Santo aplique essa palavra ao nosso coração. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. É interessante, querido, que não sei se você presta atenção nisso, mas você faz pergunta o tempo todo. Você está aí sentado, você está fazendo pergunta. Você está pensando, interpretando, conversando com você mesmo e muito provavelmente a pessoa com quem você mais conversa é com você mesmo. Né? O que eu vou fazer depois que eu sair daqui do culto? Ai, gente, será que eu desliguei aquele negócio lá em casa? E você fica fazendo perguntas assim. Será que eu tranquei a casa direito? Deixei meu carro ali fora? Será que eu travei meu carro? E aí você fica aí, talvez você faça perguntas mais profundas, existenciais. Se você é pai de um pequenino, você recebe perguntas o tempo todo. E às vezes você fica até meio exausto de tantas perguntas, né? Às vezes até chega a ser um pouco irritante e exaustivo, às vezes até muito encorajador, às vezes esclarecedor, mas o fato é que nós, o tempo todo, fazemos perguntas. E aí a criança chega para você, papai, se Deus criou todas as coisas, Deus criou também o poste de luz? Papai, de onde é que vem o leite? E aí, às vezes, tem algumas mais profundas, né? O menino vai entrando na adolescência, vai aprendendo algumas coisas. Papai, o senhor acredita na teoria da Pangeia? Eu falei, Jesus misericórdia, vai pro chat GPT, menino. Não vem fazer essas perguntas difíceis para nós, não, né? Espera um pouquinho, deixa eu ir ali no banheiro, vai lá e o Google me responde o que é esse negócio aqui, né? O tempo todo você responde perguntas e talvez os nossos filhos, eles chegam e digam assim, papai, é justo a guerra? Papai, o que a Bíblia diz quando quer dizer que Deus é soberano? E eu vim esse final de semana de um momento muito precioso, muito especial com os meus filhos. Nós estávamos num retiro, sexta, sábado e até hoje à tarde, lá no Palavra da Vida, em Atibaia, um retiro chamado Pais e Filhos. E foi um tempo assim muito precioso com os meninos e poder ser ministrado, receber e estar com eles. E é interessante, porque ali as perguntas surgem e as coisas acontecem. E o fato é que quanto mais você ouve as perguntas, mais você começa a compreender que pessoas perspicazes não são as pessoas que têm as respostas para as perguntas.
mas são as pessoas que fazem as perguntas certas. As pessoas que fazem perguntas. E o Salmo 15, ele faz uma pergunta. E não faz uma pergunta qualquer. Ele faz uma pergunta correta, uma pergunta certa. E é uma questão que realmente, queridos, atinge a identidade de cada um de nós, de cada ser humano. Se você quer saber quem você é, se você quer saber por que você recebeu fôlego de vida, se você quer saber como é a sua vida neste mundo, você precisa fazer essa pergunta que o salmista fez. É uma questão que vai direto ao cerne do propósito criativo e soberano de Deus. É uma pergunta que, à sua maneira, resume o drama da grande história da redenção. E essa pergunta está aqui no Salmo de número 15. E o salmista, ele diz: quem, Senhor? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que está expresso aqui na linguagem e na cultura, especialmente do Antigo Testamento, é uma pergunta muito profunda. E há uma possibilidade que o Salmo 15 tenha sido escrito por Davi quando ele devolveu a Arca da Aliança a Jerusalém e colocou na tenda no Monte Sião. E uma possibilidade é que esse salmo tenha sido escrito como uma liturgia que as pessoas recitariam quando eles fossem adorar ao Senhor. E é surpreendente, e provavelmente é verdade, que este tenha sido o salmo que Cristo pregou desde o início. E depois você pode pegar esse salmo e fazer um paralelo com Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha, e você vai perceber a semelhança com aquilo que o Senhor Jesus ensina no Sermão do Monte. E o que significa, então, permanecer no tabernáculo de Deus? O que significa morar no seu santo monte? Aqui a gente vê algumas metáforas de estarmos na presença de Deus. E aqui nós vemos um ponto muito importante nesse salmo. Quem é que tem o direito de viver na presença de Deus? Essa é a questão. E quando você escuta essa pergunta, fica claro aqui o propósito do motivo pelo qual eu e você fomos criados. Não é apenas uma conjectura intelectual. Esta é a questão de todas as perguntas. Você foi feito com uma finalidade. O ser humano existe com uma finalidade. O ser humano existe para adorar a Deus, para ter um relacionamento com o Deus Criador. Ele recebeu fôlego de vida para poder desfrutar desta comunhão com o Criador, com o Deus soberano, com o Deus redentor. E não importa, meu amado, se as pessoas reconhecem isso ou se elas viram as costas para Deus. A própria natureza do ser humano mostra que ele foi criado para Deus. Nós somos conectados a Deus porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, há em nós essa característica de adorar a Deus. E aí, veja, lembre-se do que o pregador diz em Eclesiastes capítulo 2, quando ele começa a dizer assim: eu vou desfrutar de tudo. E ao final, mesmo dizendo tudo que os meus olhos desejaram, nada eu neguei, ele chega à compreensão que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Por quê? Porque no capítulo 3, verso 11, ele responde: Deus colocou a eternidade no coração do homem, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E só o Senhor pode preencher este vazio que o homem tem. Então, queridos, esse é o ponto. Fomos criados para adorar a Deus. Agora a questão é: quem tem o direito de realmente fazer aquilo para o qual foi criado?
E a resposta, estudando esse texto, foi esmagadora para mim, queridos. Por isso eu quero compartilhar com você e olhar para esse salmo nessa noite sobre a seguinte ótica: a humilhação que conforta. A humilhação que conforta. E você não vai entender este salmo, salmo de número 15, a menos que você fique quebrado, arrasado, humilhado com essa resposta. E eu quero compartilhar com você o que esse salmo fez comigo. Porque eu fui humilhado, eu fui esmagado e confrontado com a graça de Deus. A resposta é que somente uma pessoa que é puramente justa em todos os sentidos tem o direito de ser um hóspede na casa de Deus. Somente uma pessoa perfeitamente santa tem o direito de viver na presença de Deus. E quando você escuta a resposta, e aí talvez você examine a sua semana, e aí com você mesmo, nos seus pensamentos, você pensa, eu não. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não sou esse tipo de pessoa. Aí a pergunta é, quem é esse homem justo? Esse homem justo, diz o texto, que ele é um homem puro de coração, que ele é um homem que ama o próximo de todas as maneiras. Ele é um homem de compromisso moral inabalável. Ele é uma pessoa correta em todas as suas relações. E por causa do que ele é, ele não será abalado. É isso que o Salmo diz. E aí o verso 1 e 2 nos mostram isso. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E o verso número 2 diz, o que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. Essa última frase parece um pouco provocativa. Fala a verdade em seu coração. Em seu coração. Às vezes você pode manifestar algumas coisas às pessoas, mas no seu coração, talvez você não esteja falando a verdade. E nós estamos, como eu disse, nessa constante conversa, nesse constante diálogo com a gente mesmo. E o seu coração nunca para de falar, o seu coração está sempre conversando sobre alguma coisa, ele sempre tem um ponto de vista sobre todas as coisas, sempre está cheio de algum tipo de conteúdo, alguma coisa nos direciona. O coração de um homem justo, ele está absolutamente cheio da verdade de Deus. Sua conversa interna é tingida, os seus pensamentos, os seus desejos que direcionam as suas escolhas são sempre guiados e dirigidos pela verdade de Deus. Então ele pensa sempre no que é certo, sempre. E quando você lê isso, você é confrontado com a teologia bíblica do coração. Eu gosto muito da área de aconselhamento bíblico. Tenho estudado isso e eu gosto muito dessa maneira como nós processamos as coisas. E hoje pela manhã estava lá no Palavra da Vida e o pastor Davi Cáceres, filho do pastor Jairo Cáceres, pastor da Igreja Batista Pedras Vivas aqui em São Bernardo do Campo, eles são editores e responsáveis por aquela editora Nutra. Ele estava ministrando a nós, falando justamente sobre isso. Como que nós podemos, na educação dos nossos filhos, ler o coração deles. E nós vamos ler através das respostas e ações que eles dão. Nós vamos ler através das respostas e reações emocionais que eles dão. E nós vamos ler através dos interesses e da curiosidade que eles têm. Para nós sabermos o que passa no coração deles. Então, o coração, ele tem esse lugar central na nossa vida. Ele está falando aqui daquilo que nos motiva a fazer o que nós fazemos. É o núcleo motivacional de quem você é. Por que você responde
como você responde. E há um livro do pastor norte-americano Paul David Tripp, Como as Pessoas Mudam. Um livro espetacular, sensacional. Se você tiver a oportunidade, leia esse livro. E ele fala o porquê que nós, às vezes, somos enredados pelo pecado e como nós damos respostas espinhosas. E aí ele vai trabalhar neste livro como nós somos transformados pela graça de Deus, pela palavra de Deus, Cristo habitando em nós, para que nós possamos dar respostas que deem bons frutos. Mas a mudança, ela acontece no coração. Então, se você está dando uma resposta espinhosa a uma situação delicada, muito provavelmente é porque você tem alguma coisa que está enredando o seu coração para algo que não é o Senhor e não é a palavra de Deus. Então, o que nós estamos vendo aqui, falando dessa ideia do coração, é que o coração é o sistema direcional da nossa vida. E a Bíblia diz que o que governa o seu coração, governam as suas palavras, governam as suas ações, governam o seu comportamento. Então você faz o que você faz, porque tem alguma coisa que te governa. Tem alguma coisa que te direciona. Então, você não pode dizer, eu faço X, Y, Z, por conta das coisas que estão ao meu redor. Ah, mas foi a minha esposa. Ah, foi o meu marido, foi o meu filho. Não, você faz X, Y, Z por conta da maneira como o seu coração reage às coisas que estão ao seu redor. O próprio pastor Paul David Tripp, ele tem uma frase que eu gosto demais. Ele diz o seguinte, que as pessoas e as circunstâncias são apenas meios para revelar aquilo que está no meu coração. Nessa perspectiva, o outro nunca é culpado. Sempre eu sou culpado. Porque eu sou pecador. A justiça, ela sempre começa com o coração. Então, marido, sinceramente, meu querido, não venha dizer que o problema é a sua esposa. Esposa, não venha dizer que o problema é o seu marido. Crianças, não digam que o problema são os pais. Filhos, não digam que os problemas são os pais. Amigos, não digam que os seus problemas são seus amigos. Você que é funcionário, não diga que o problema é o seu chefe. Você que é um cidadão brasileiro e vive nesse país, não diga que o problema é o governo. Não são os líderes. A Bíblia nos impulsiona novamente aonde? A ir para o nosso coração. E a questão de quem é dono do nosso coração é importante. A questão é o que governa o seu coração. O que direciona você, meu amado? Por que você faz o que você faz? E o que foi esmagador para mim, ao estudar esse texto, foi perceber que ainda no meu coração há uma guerra travada no território do meu coração. Queridos, como eu disse, eu fui para um acampamento com os meus filhos, foi uma bênção, chorei, papai te amo, e eu amo vocês, meus filhos, e foi maravilhoso, e tal. Aí eu cheguei em casa agora, o mais velho teve até que ficar lá, porque tem prova aqui no Mackenzie amanhã, ficou estudando, aí ele não estava achando o livro, eu falei, vai lá, e eu já estava brigando com o menino. Já estava dando uma dor no menino e falando bravo com ele. E aí eu parei e falei assim, Senhor, como eu sou pecador. Por que eu estou respondendo assim? Aí ele estava lá sentado estudando, eu falei, filho, vem cá, perdoa o papai. Perdoa o papai por reagir assim com você. Há momentos que outras coisas, além de Deus, me chama para fazer o que me parece mais atrativo e mais confortável e às vezes até mais bonito para mim mesmo. O coração da dificuldade, da minha dificuldade, sabe o que é? O meu coração. O cerne do meu problema sou eu mesmo. E se isso não é suficiente para nós, o versículo 3 diz, além de dizer assim, que quem vai habitar na casa do Senhor e morar na casa do Senhor é aquele que vive com integridade, pratica a justiça de coração, fala a verdade. Mas ele diz mais, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho.
Essa pessoa cujo coração é governado por Deus, porque seu coração é governado por Deus, sabe o que acontece? Ele nunca, 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 mais uma vez, nunca fala mal de ninguém. Nunca faz algo que Deus diz ser mal ao próximo. Veja isso, meu amado. Nenhum ato de egoísmo, nenhum momento de impaciência, como eu tive agora à tarde com meu filho, nenhum momento de irritação, nenhum ataque de palavras rudes, nenhum momento de julgamento amargo, nenhum momento de me colocar no centro das atenções, porque eu quero estar no centro, nenhum fechamento dos olhos para a necessidade do outro, porque eu estou muito ocupado com a minha própria necessidade, cuidando de mim mesmo. Não tenho tempo para isso agora. Sabe, meus irmãos, eu fico pensando em como esse homem justo procede e como eu procedo. Como você procede. Como nós procedemos. Será que realmente eu amo os inimigos? Será que realmente, de fato, nós amamos as pessoas que nós dizemos que amamos? E sabe qual é o problema? Sinceramente, eu não acho que nós amamos as pessoas como às vezes nós falamos que amamos. Sabe por quê? Porque eu não tenho tempo para isso. Como assim, pastor, não tem tempo para isso? Eu estou muito ocupado me amando. E sabe o que é o pior? O meu amor é correspondido. Né? Eu me amo tanto e eu correspondo ao amor que eu quero receber de mim mesmo. Mas o salmista ele continua e no verso 4 ele diz: o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Essa pessoa, este homem justo, ele está tão profundamente comprometido em sua lealdade moral, a lealdade moral a Deus, que quando ele vê o pecado, ele é insultado pelo pecado. Da mesma forma que o seu Senhor é. Então, o pecado para essa pessoa não é atraente, não é ele não é sedutor, não é magnético. Ele quer estar com aqueles que temem a Deus. Andar na roda daqueles que glorificam e bendizem ao Senhor. Por quê? Porque ele ama o seu Senhor, ele ama a sua justiça. E aí eu fico pensando, queridos, com o que nós nos alimentamos nessa semana? O que cativou o seu coração? O que magnetizou o seu coração nessa semana? Enquanto você assistia talvez um programa de televisão, não, pastor, isso aí está tranquilo, porque lá em casa até mandei desligar TV a cabo, essas coisas. E os streamings? O que você assistiu nos streamings? Nos 94 streamings que a gente tem agora para assistir disponível, né? E você procura, porque não tem nada de legal para assistir nesse negócio. Enquanto você estava na internet, aqueles que ainda gostam de ler uma revista, ainda existe revista, jornal, hoje é online, né? Mas enquanto você ouvia uma música, será que você encontrou coisas divertidas, atraentes que talvez diretamente o seu Senhor diga que elas são abomináveis na Escritura? Talvez, meus amados, estejamos perdendo a vantagem, talvez estejamos todos muito dispostos a nos expor em alguma forma de dieta contínua às coisas que são perigosas e poluídas, que entorpecem a nossa sensibilidade moral. É interessante esse negócio de dieta. Eu estou passando por um momento agora mais tranquilo, mas há uns 2 meses atrás
eu fui num médico, que depois eu descobri que era médico de vários irmãos, né? Aqui, acho que alguns do Mackenzie são pacientes dele, mas ele era médico do reverendo Jorge, era médico do presbítero Fernando, lá da Igreja da Lapa, do reverendo Odilon, médico do Éder, que é presbítero lá na Lapa, Dr. Paulo. Fui no Dr. Paulo, um cardiologista. Porque um dia, e eu tenho dito para os irmãos, se a sua esposa marcar médico, não vá, porque vai dar ruim. E deu. Fui lá, médico do coração, fiz ecocardiograma, eletrocardiograma, e ele, Vagnão, tá tudo certinho aqui. Aí, vamos esperar só os seus exames metabólicos. Fez o exame de sangue e tal. Saiu o resultado, voltei lá. Saí triste do consultório. Você está diabético. Eu falei, Jesus, misericórdia. Já pensei que ia ficar cego, já pensei que ia tomar insulina, e minha glicemia estava lá em cima, 192, aquela hemoglobina glicada 9,5. Falei, Jesus amado, vou morrer. E aí ele falou, ó, duas coisas, vou te dar uns remédios aí, faz exercício e muda a alimentação. Falei, pronto, danou-se. Vou ter que deixar de comer o pãozinho francês de manhã cedo. Não era um, né? Eram uns 3, assim. Porque quando eu era mais jovem era 6, né? Meu pai, eu chegava em casa da faculdade, quando eu ia para casa, meu pai falava, pode aumentar meia dúzia de pão que chegou o triturador, né? E aí, meus irmãos, comecei uma dieta, fui numa nutricionista. Tira isso, tira aquilo, tira colar, tira não sei o que lá, e aí você começa naquele negócio. E aí você começa a descobrir que você come totalmente errado. Que você se alimenta de maneira equivocada. Graças a Deus, nos 2 meses, a minha glicemia baixou para 92, a hemoglobina glicada foi para 5, emagreci 8 quilos. Não parece, mas emagreci. Eu não percebi muito, eu brinquei assim, eu desinchei, né? Estava inchado, eu só desinchei. Mas continuo no processo. Esse final de semana, no Palavra da Vida, não tem jeito, né? Mas a primeira coisa que eu cheguei em casa, sabe o que eu fui fazer? Antes fui tomar banho, fui me pesar para ver se eu tinha engordado muito. Não, não engordei, estava tranquilo. Mas procurei comer de maneira correta. E esse é o problema. Nós temos um jeito certo de alimentar o nosso coração. Mas o que nós fazemos? É gostoso tomar uma Coca-Cola, né? A nutricionista chegou para mim e falou assim, eu falei, doutor, é o seguinte, e o churrasco? Porque churrasco, eu sei que no céu vai ter churrasco. Churrasco ela não pode tirar. Ela falou assim, não, você vai comer churrasco. Só que é o seguinte, vai ter que comer uma saladinha junto. Não é que só comer os cortes que você gosta, a linguicinha, não sei o quê. Tem que comer uma salada e tal. Aí eu jogo futebol com o pessoal de segunda-feira, fizeram um churrasco. A Juliana, não, passa no mercadinho, compra uma saladinha e leva. Eu falei, tem 30 homens, imagina eu sozinho tirando a saladinha. Vai virar meme. Né? Vai virar meme. E o pior é que eu comprei e levei a salada. Aí ela falou assim, se tiver vinagrete, você pode comer vinagrete com pãozinho, aí você come. Graças a Deus tinha vinagrete. Aí eu não precisei tirar a salada, deixei a salada na mochila e não comi. Porque imagina a cena, 30 homens lá que jogam bola e você tirando a saladinha. Ih, oh, pastor aí. Então você imagina o negócio, né? Mas sabe, irmãos, parece que às vezes tem coisas que nos atraem e que a gente escuta uma canção que vai nos magnetizando para nos alimentarmos de coisas que não devemos nos alimentar. Eu falei, doutora, mas eu gosto de uma paçoquinha depois do almoço. Eu comia só umas 2, 3 às vezes. Ela falou assim, 2, 3, não, mas uma você pode comer. Eu falei, é mesmo? Pode comer. Mas aí ela estava explicando que você pode comer com um conjunto de alimentos, aí, mas você não pode comer ela 3 horas da tarde. Você não pode fazer isso. Então, sabe, queridos, às vezes a gente é atraído por coisas que nos levam para distante do Senhor, para longe do Senhor, para coisas que Deus não aprova. O que é que atrai o seu coração? Qual é a dieta que você tem na sua vida espiritual? Do que você se alimenta? Porque vou dizer para você, querido, tudo que você consome, assiste, vê, isso está alimentando você.
mostra que essa pessoa, ela também é uma pessoa absolutamente fiel à palavra dada, à sua palavra. Cujos negócios, por assim dizer, são sempre corretos, sempre confiáveis, movidos por motivos puros, que jura com dano próprio e não muda. E aqui está o que isso significa: é quando a pessoa faz uma promessa, ela vai cumprir essa promessa, mesmo que a entrega dessa promessa seja um sacrifício pessoal, seja uma perda. Aí você faz aquela promessa por mão, daí você chega e fala assim: Ih, rapaz, ô reverendo João, eu tinha falado que ia, mas não sabia que ia sair tão caro esse negócio aí, não vou mais não. Não, não tem esse negócio. Não tem isso. Ele cumpre a sua palavra. Tendo prometido, ele vai fazer o que ele prometeu. Não empresta o seu dinheiro com juros, ele não procura obter vantagem. É uma pessoa que não está disposta a ser comprada, que não está disposta a aceitar nenhum tipo de suborno para ganhar alguma coisa. E aí o salmista conclui dizendo: quem vive assim jamais será abalado. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para você. Eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou fazer a pergunta do mesmo jeito. Se você cumpre esse padrão exposto nesse salmo, relatado nesse salmo, fica de pé, por favor. É isso que esse salmo fez comigo, irmãos. Ele quebra a gente. Ele nos esmaga. Porque ele mostra quem nós somos. Ele mostra a nossa fragilidade. Ele mostra que eu não sou tão bom quanto eu achava que eu era. Ele nos humilha. Ele nos esmaga. Porque, na verdade, ele mostra quem nós somos. E aí, se parasse aqui, a gente ia ficar desesperado. Mas a finalidade desse salmo é sim mostrar que nós somos pecadores e que nós não cumprimos e não atingimos o padrão. Mas o salmo é um salmo de conforto. Por isso, humilhação que conforta. Por que é de conforto? O conforto é apenas para aqueles que são primeiramente humilhados, esmagados. Porque esse salmo é um salmo que, se você prestou atenção, ele fala de alguém que é esse homem justo. E quem é esse homem justo? Jesus, o Redentor, o Cristo. Esse salmo fala de Jesus. Esse salmo aponta o dedo para o Messias, que deveria, naquele tempo, vir, veio e cumpriu aquilo que deveria ser cumprido. Então, quando nós olhamos para Cristo, Cristo era absolutamente puro de coração enquanto esteve encarnado entre nós. Seu coração nunca discutiu nada além da vontade e da verdade de Deus. Ele era amoroso com o seu próximo em todos os sentidos. Ele estava inabalavelmente comprometido com o que estava correto, certo. E ele fez uma promessa, da qual ele não desistiria, mesmo que isso custasse a sua morte. Ele não poderia ser comprado. Embora no início do seu ministério, Satanás tentou fazer isso, oferecendo os reinos da terra para ele. Ele não aceita suborno. Você não pode entender realmente o Salmo de número 15, a menos que você entenda que este Salmo, ele foi escrito, ele está destinado a lembrar de que você e eu nunca alcançaremos a aceitação de Deus com base na nossa justiça própria. Jamais receberemos a aceitação de Deus nesse sentido. Então esse salmo chama a mim e a você, nos chama a abandonar a nossa justiça, a entender que nós não somos tão bons quanto nós achamos que somos.
E aí isso me lembra do que o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Cristo é a sua justiça. Cristo é a sua justiça. Ele viveu em seu nome cada momento de justiça. Toda boa escolha que você faz, toda palavra que você fala corretamente, toda decisão piedosa, todo momento de encontro justo que nós vivemos, é porque Cristo deu a sua graça a mim e a você. É só por isso. É só por isso. Ele alcançou a justiça que eu e você jamais poderíamos alcançar sozinhos. Para que hoje eu e você possamos correr em nossas fraquezas, em nossos fracassos, em nosso pecado, em nossa luta, em nossa rebelião, correr para Ele e buscar a sua ajuda. E não ter medo, porque a sua justiça foi comprada por Cristo e a sua penalidade foi carregada por Ele. Qual é a nossa resposta? Adorá-lo, bendizê-lo, louvá-lo. Você é convidado para a presença de Deus. Mas nós somos convidados pela graça de Cristo, mas nós precisamos abandonar nossa justiça própria. Você não precisa fugir da presença de Deus. Você não precisa ter medo do Senhor. Você pode ir até Ele, porque o preço foi pago. Nós podemos habitar na casa do Senhor, nós podemos morar no seu tabernáculo, estar com Ele, porque Cristo nos possibilitou isso. O varão perfeito, o homem perfeito, o Redentor fez isso. E o Evangelho, queridos, ele não é apenas um conforto. O Evangelho é um chamado. Em Romanos capítulo 8, dos versos 1 a 11, Paulo coloca diante de nós estes dois belos confortos do Evangelho. O conforto da remoção e da pena condenatória. E essa remoção da sentença, da condenação é necessária, tirando a culpa do pecado. E agora Paulo, ele nos mostra e traz à memória o segundo conforto do Evangelho. Então, a culpa do pecado é tirada. E agora ele nos mostra a presença do Espírito Santo dado a nós para vencermos o pecado. O poder de Deus derramado sobre a nossa vida para agora vivermos uma vida nova e dizer não para o pecado. O pecado nos deixa culpados. Então Cristo, ele carrega a nossa culpa. O pecado nos deixa incapazes. Então o Espírito Santo nos dá capacidade. E quase quando você está celebrando o grande conforto do Evangelho, você chega então ao versículo 12 lá em Romanos, no capítulo 8, e aí nós vemos 12 e 13. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O que Paulo diz é, você não pode aceitar o conforto do Evangelho sem também aceitar o chamado do Evangelho. Para você viver esse Evangelho. A graça do Evangelho agora nos conduz a viver uma nova vida. O segundo capítulo da carta do apóstolo Paulo a Tito diz que a graça de Deus apareceu a todos os homens, ensinando-nos a dizer não à impiedade e às paixões mundanas e a viver uma vida centrada no Senhor, autocontrolada, como fruto do Espírito, de maneira piedosa, correta, viver sensata, justa e piedosamente. A graça é pedagógica, ela me ensina a viver de maneira diferente. O que nos ensina a dizer não? A graça. A graça ensina você a dizer não. Então, querido, você não pode correr atrás do conforto do Evangelho sem também ter o chamado do Evangelho. E sabe, meus irmãos, algumas pessoas estão vivendo vidas que não agradam a Deus. Vidas que se esqueceram do chamado de Deus. Querem o conforto de Deus, as bênçãos de Deus, mas não o chamado de viver uma nova vida. De viver uma vida consagrada, santa. E alguns simplesmente
estão derrotados porque estão tentando viver o chamado sem o conforto. E quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos esse belo equilíbrio da palavra. O apóstolo Pedro diz que nós devemos ser santos como o santo é o nosso Senhor. Esse é o Evangelho, meus irmãos. E talvez você possa pensar assim, esse chamado é impossível. Esse chamado é difícil de viver. Queridos, eu tenho dito uma coisa na igreja de Vila Pompeia há algum tempo e os irmãos lá já estão cansados de me ouvir dizer essa frase. Quando eu faço uma coisa certa, você pode ter certeza que não fui eu que fiz, foi a graça de Deus agindo em mim. Agora, quando eu fiz uma coisa errada, você pode ter certeza que fui eu, porque eu sou pecador. E é isso, queridos. Agora, quem nos habilita a viver assim? É a graça de Deus. Por isso, todos os dias, nós devemos buscar esse padrão, nos despojando do velho homem, nos renovando no espírito do nosso entendimento, tendo nosso coração transformado. E aí, se você for para Efésios capítulo 4, você vai perceber, não andem mais como andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vontade de Deus, no qual se entregaram à dissolução. Ou seja, um pensar errado, um desejar errado, levará essas pessoas a escolhas erradas. Porque são dominadas por aquilo que não é da verdade da Escritura. Agora, quando você tem um pensar renovado, despojado dos seus pecados, e agora vivendo em novidade de vida, pela graça de Deus, ela nos habilita a fazer escolhas que agradam ao Senhor e que glorificam ao Senhor. Por isso, meu querido, se você é filho de Deus, você deve diariamente buscar essa vida. Essa vida que é guiada, dirigida pela graça de Deus, sendo sustentado pela graça, abandonando a sua própria justiça. Você receberá o conforto do Evangelho, mas também o chamado do Evangelho. Cristo veio para que nós vivêssemos assim. E a promessa é que quando você viver dessa maneira, o que diz o texto? Jamais será abalado. Jamais seremos abalados. Teremos estabilidade na nossa vida cristã. Se você colocar um pé no conforto do Evangelho e colocar um pé no chamado do Evangelho, você terá uma vida estável, porque Cristo reinará na sua vida. Que Deus abençoe você, meu amado, e que você possa entender o que esse salmo nos mostra, que é mostrar quem nós somos. Nos humilha, mas uma humilhação que aponta para Cristo e nos conforta e nos chama a viver de maneira diferente. Que Deus o abençoe, que Deus nos dê graça para assim vivermos em nome de Jesus. Amém.